Ora, eu hoje estou aqui para responder a uma tag. Eu vou responder à tag TBR Intimidante. Eu vi esta tag assim por aí já há uns tempos e decidi fazer agora. Por isso, vamos lá começar. Pergunta número 1. Um livro que não conseguiste acabar. Aqui, que eu já falei também noutras tags, sempre que há esta pergunta, eu vou responder aqui este livro. Também ainda o tenho aqui em casa, ainda não o despachei, mas vou despachá-lo. E é aqui a Opereta dos Vadios. Este livro eu não consegui acabar. Eu acho que nem devo ter chegado à página 100. Não. Devo ter lido aí umas 50, 60 páginas e não consegui continuar. Porque enrola ali muito e não desenvolve nada. Pergunta número 2. Qual o livro que ainda não leste por falta de tempo? Aqui eu vou ter que responder aqui esta fila toda de cima. São livros que eu ainda não li. Está aqui por trás 2 que eu já li, mas é porque não cabem aqui em baixo. Por isso, esta fila toda aqui de cima, e está aqui um espaço, que são livros que eu tenho para responder agora à tag. São livros que eu não li, lá está, por falta de tempo ou porque ainda não chegou à altura, mas esta fila toda de cima, mais o monte de livros que eu tenho no meu tablet. Pergunta número 3. Qual o livro que te falta ler porque é uma continuação? Aqui eu escolhi este, Rendição. É o primeiro livro de uma trilogia Surrender. E ainda não o li porque eu, quando é assim estas trilogias, este sim eu gosto de ler todos de seguida, então este está aqui à espera que os outros cheguem para então ser lido. Pergunta número 4. Que livro tens de ler porque é novo? Mais uma vez eu vou ter que responder aqui estes livros em cima e os que tenho no meu tablet, porque há livros aqui que não são novos, mas são os que eu tenho que ler, que é o que tenho aqui. E eu raramente também compro livros novos, recentes, novidades, por isso. Pergunta número 5. Que livro tens para ler de um autor que não gostaste? Eu estive aqui à procura e não tenho nenhum. Não, os livros que eu tenho para ler são de autores que eu gosto, ou então autores que ainda não li nada sobre eles, por isso não sei se gosto ou se não gosto. Não tenho aqui nenhum de um autor que eu não gosto. Pergunta número 6. Qual é o livro que tens por ler, mas que não tens muita vontade de lhe pegar? E é este aqui, A Força de uma Mulher. É um livro grande e não é muito assim o estilo de livros, o género de livros que eu leio. Isto é um romance histórico, não é muito a minha onda, por isso está... Como é que é a pergunta? Um livro que não tenho muita vontade de pegar é por essa razão, por não ser o meu género, um género que eu leia. Não leio mesmo este género de livros. Pergunta número 7. Que livro tens por ler, mas ainda não o fizeste porque é enorme? E aqui eu vou dizer dois. Eu vou dizer um que tenho em e-book e vou dizer aqui um livro que tenho físico. O livro que eu tenho físico é aqui O Tempo Entre Costuras. Ele tem quantas páginas? 600, ainda é agradecimentos. 617 páginas. É verdade, eu acho que já li mais do que isso, mas este está aqui. É um livro que eu quero muito ler, mas tenho algum medo de ler. E por isso, porque é muito grande e por tudo o que poderá estar aqui, toda a história e tudo o que estará aqui, tenho algum medo de ler, mas quero muito ler. E depois outro livro que tenho por ler, tenho em e-book, que é muito grande e por isso é que eu ainda não li, é o Pintacilgo. Eu quero muito ler o Pintacilgo, mas ainda não li por dois motivos. Porque é muito grande e porque eu tenho um e-book, mas eu queria ver se eu conseguia arranjar mesmo o livro físico para ler. É um livro que, por ser tão grande,
eu quero ler mesmo em livro físico para me dar exatamente mais noção, conforme eu vou lendo, o que é que já li, o que é que ainda falta, porque apesar de no e-book dizer as páginas que faltam, mas é aquele livro que por ser tão grande eu quero mesmo tê-lo na mão enquanto estou a ler e ir vendo o que é que me falta ler. Por isso é que eu, apesar de eu querer muito ler e de eu ter em e-book, por isso é que não peguei nele, por ser muito grande e eu querer tê-lo mesmo em livro físico. Pergunta número 8. Que livro tens por ler que compraste pela capa, mas depois viste que as opiniões eram menos positivas? E aqui eu estive à procura e não tenho nenhum. Porque eu normalmente não compro livros pela capa. Portanto, eu não tenho assim nenhum livro que comprei pela capa e os livros que tenho não me lembro de ver opiniões menos positivas. Por isso não consegui arranjar nenhum livro para esta pergunta. E a última pergunta. Pergunta número 9. Qual o livro mais intimidante da tua estante? E aqui eu vou ter que repetir. E vou repetir o Pintacilgo. Pintacilgo, apesar de não estar na minha estante física, o que eu tenho assim de livros para ler, vou ter que dizer o Pintacilgo. Realmente é o livro mais intimidante. É um livro que quero muito ler, mas intimida bastante. E agora espero que tenham gostado desta tag. Quem quiser responder pode responder à vontade. Eu vou deixar as perguntas aqui em baixo na caixinha da descrição. E quem quiser fazer a tag pode fazer à vontade.